pessoal, o objetivo dos trabalhos, vocês que estão a primeira vez, o objetivo é a autoconsciência. Então, o que a gente faz? A cada 14 dias, a gente traz assuntos para a gente estar aprendendo, se desenvolvendo perante o mundo onde vivemos, para melhorar a nossa vida cotidiana, certo? Conforme vocês dois tenham aprendido, certo? Tem servido para vocês, sim ou não? Sim. Então essa é a parte. Então depois explica para ele, para estar atualizando um pouquinho, né, nesse sentido, né, se não conversaram sobre isso. Então o que a gente vai falar hoje sobre isso? Sobre arquétipos. Vocês já ouviram falar em arquétipos? Então, arquétipos faz parte da nossa vida, porém, vamos supor, passa despercebidos para muita gente. É tranquilo. Isso aqui é muito bom pra gente. Então, o que são arquétipos? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque tá no nosso cotidiano, na nossa vida, diariamente. Porém, não entendemos, não sabemos o que é. Então, porém, aqui eu trouxe dois arquétipos, certo? Uma borboleta, uma águia. Então, mas o que são esses arquétipos? São símbolos, certo? Então, há muitos símbolos na nossa vida. A gente vê, por exemplo, semáforo. A gente entende que é um sinal vermelho, verde, amarelo, e uma placa de pare. Então a gente já sintoniza nisso, já sabe o que é, certo? Então assim, tem muitos símbolos que a gente só vê e já sabe. X, qual é o derivado do X? Não pode. Certo? Então, vê uma placa lá no estacionamento. Então a gente não tem nada escrito dizendo, porque a gente já passou pela parte, já nos explicaram. Só que o interessante disso é que o universo já produz isso antecipadamente de nós conhecermos, sem a gente saber. E a nossa mente ela vai assimilando com isso. Então, por exemplo, se eu tiver um quadro de uma borboleta na parede da minha casa, se eu tiver uma toalha, se eu tiver qualquer coisa simbolizando a borboleta, o que a borboleta traz pra gente? Uma das coisas. Porque o que acontece? Cada arquétipo ele tem assim variadas informações sobre ele. Então assim, eu vou trazer alguma coisa para trazer uma pincelada disso. Então, o que é o adequado? É estudar sobre cada um desses arquétipos, que na realidade necessitamos, queremos ou que vemos por aí, às vezes por curiosidade. Então, o arquétipo da borboleta, o que seria? Transformação. Transformação do quê? Às vezes da vida, da situação que está passando. Por que isso? Porque a nossa mente ela vai assimilando aquilo, vai trazendo para dentro do inconsciente. E o que acontece? Vai trazendo a realidade. Vai ser de um dia para o outro, em 2 semanas, não, aos poucos vai assimilando. Então, por exemplo, quando você sabe, você conhece, você entende sobre aquilo, a assimilação é mais rápida, senão você demora muito tempo, porque você está geralmente pensando naquilo. Então, aquilo, a assimilação é mais rápida. Mas quando eu não conheço, aquilo, a nossa mente vai assimilando aquilo, certo? Então, o arquétipo, a gente tem várias. As propagandas das empresas que eles fazem por aí, lançam propaganda só do símbolo. O que é? Mesma coisa. Certas propagandas que estão bem conhecidas mundo afora, a gente só vê, já sabe, porque já está bem conhecido. Então, isso gera algo dentro do nosso inconsciente. E o que gera?
gera transformação em nós, a partir do momento que a gente vê aquilo bom ou ruim, muitas vezes. Então, certas coisas que a gente vê também, muitas vezes a gente não sente medo, pode ser bom e pode ser ruim. Então, quanto mais se entende, o entendimento há uma parte de assimilação ou uma parte de bloqueio, porque nem tudo também é benéfico. Então, por causa disso que sempre tem que procurar entender, estudar. Porque a limitação está no conhecimento. E o conhecimento é poder. E quem tem poder vai mais longe no conhecimento, não na ignorância. Então, essa é a parte interessante desse sentido. Então, assim, a gente poderia trazer outra parte do arquétipo, da águia. A águia, por exemplo, ela traz um arquétipo interessante, e acredito que muitos de vocês têm visto por aí, em alguns lugares, um quadro na parede. O que isso traz? Uma visão muito grande sobre as coisas. Coisas que às vezes a gente pode enxergar, outras pessoas não enxergam. A inteligência, ela está por trás do enxergar uma realidade que outro talvez não enxerga. Fica meio embaçado para outro enxergar. Então a águia, ela traz uma parte de abranger um pouco mais longe. Também traz outros conhecimentos nesse sentido. Interessante isso, né? E para nossas vidas, qual é a mudança que isso traz? Bastante. Então tem o arquétipo do cavalo, tem o arquétipo da chave, né? Então tem que estudar, porque, por exemplo, assim, a gente pode ter mais de um arquétipo? Sim, vários. Mas aí há uma mudança dentro de nós, adquirindo isso, trazendo para o nosso inconsciente as transformações. Então, por exemplo, dentro da nossa casa entrou há um tempo atrás uma toalha de borboleta, sem a gente perceber e entender, a gente ganhou. Então, o que é? A transformação. E automaticamente, só de ver aquilo, nossa mente vai assimilando. Nós estávamos na transformação, estamos na transformação. Então, muitas coisas passam na nossa vida, não é por acaso. Através da afinidade, né? A parte das energias vai atraindo certas coisas para a gente. E a gente não entende, simplesmente uma borboleta. Mas tudo tem um significado. Quanto mais se conhece nesse sentido, mais damos um passo à frente. Tem alguma dúvida nesse sentido? Ô Cid, tu falaste da águia ali, e o interessante da águia, além da visão ampla que ela tem, acho que é o único animal que tenta incomodar a águia, acho que é o corvo, não lembro qual é o nome do corvo que é um corvo, um urubu, e ele vai em cima da águia e começa a picar a águia. A águia, ela não briga com o animal ali. O que ela faz? Ela só voa mais alto. Ela voa tão alto que chega num ponto que o animal que está tentando prejudicar ela ali não consegue respirar direito, muita pressão do ar. Ele pega e sai de perto. Simplesmente ela não discute com o animal ali, só sobe o nível e o outro animal se distancia. É isso aí. Inteligência do animal, né? Sim. Aí tu for ver, todo animal tem uma inteligência por trás, né? Uma identidade, Isso. né? Isso. É engraçado que todos nós temos uma inteligência limitada, né? Uns têm uma inteligência por uma coisa, outros têm inteligência por outra. Então, a limitação está em todos os seres. A gente vai abrangindo conforme a gente vai buscando. O que é inteligência? Como é que funciona a inteligência? A inteligência, alguns pegam a coisa mais fácil de entender, só de ver e de escutar, outros não conseguem compreender. Então a compreensão, ela faz parte da inteligência, abranger a informação. Quanto mais se compreende, se vê mais longe, a gente se diz. Quanto menos se compreende, se enxerga mais perto. Então, mas como é que eu vou usar isso
primeiramente, é entender qual é a dificuldade que você está passando. E o que você quer mudar? Então tem que estudar um pouco desses arquétipos, poder entender isso, o que você quer acoplar. Tá, mas como é que eu faço isso? Você tem que ver constantemente, algumas vezes por semana, diariamente. Quanto mais você vê, você está assimilando isso dentro de você. Você está colocando isso dentro do teu inconsciente. E o resultado aparece. Isso é física quântica. Isso é real. Então, assim, um quadro. Então, por exemplo, aqui nesse local, por exemplo, nós temos várias imagens. Por várias essas imagens, cada uma ela tem uma compreensão. Já começa pelo nome do local. Então tem uma compreensão. Se for estudar um nome, Instituto Flor da Vida. Então ele já tem, estudei muito sobre isso. Então tudo eu costumo de ver o significado. O significado é uma abrangência de compreensão. Então se a gente pegar uma fruta, mas é só uma laranja. Não, ela tem vitaminas. Vou comer eu preciso mais vitamina tal, então você tem que comer outra fruta. Entendeu? Então, por trás de tudo uma compreensão. Com isso é a expansão da consciência. Quanto mais se entende, mais se compreende, mais inteligente fica. Então menos se sofre. Porque o que é o sofrimento? O sofrimento nada mais é do que incompreensão daquilo que a gente está passando. Se fosse assim, todo mundo sofria pela mesma coisa. E todo mundo sofre? Não. Alguns sofrem por uma coisa, outros sofrem por outra, e aí vai. Não é? Interessante isso, né? Pode colocar, Daniel. Um outro ponto interessante, Cid, que se tu colocasse agora aí um quadro aí que mostra uma borboleta ou uma águia, cada um aqui provavelmente vai ter uma interpretação diferente daquela imagem, né? Lógico. Porque cada um tem uma opinião diferente de acordo com o que está vendo, né? Lógico. E um exemplo disso, não sei se eu já comentei, Charlie Chaplin, na época que ele estava em alta, estava vivo, tinha uma competição na cidade que ele morava, que era a competição para ver quem que conseguia ficar mais parecido com o Charlie Chaplin. E o Charlie Chaplin, ele foi nessa competição para participar, só que sem as outras pessoas saber. E ele ficou em terceiro lugar na competição, que era para a pessoa mostrar quem que ficava mais parecido com o Charlie Chaplin. E aí a conclusão que fica dependendo da opinião das pessoas, às vezes tu não serve nem para ser quem tu é. E quando eu vi isso, eu vi essa semana também. é interessante. Legal. Por isso que eu digo que a gente não deve dar muita importância que as outras pessoas falam, que nos prejudica, que a opinião é dela, né? Sim. Aí vai de mim se eu quero tornar aquilo ali realidade ou não, né? A realidade, isso está acontecendo muito, pessoal. Muita negatividade, muita coisa acontecendo ruim no planeta, muita coisa. Então, assim, as notícias trazem muita coisa ruim, é o que chama a atenção, que dá, vamos dizer assim, resultado para eles, financeiramente ou algo nesse sentido. Mas só que a negatividade nos prejudica o mental, se a gente acreditar. Então, a realidade depende do que eu acredito. Então, se uma pessoa dizer, vai acontecer isso, vai o que você está pensando, para mim não. Entendeu? Então, assim, a gente tem que dar ar àquilo que nos faz bem. A partir do momento que a negatividade vir, analisando, pensando já rapidamente, aqui não. Entendeu? Porque, por exemplo, assim, o que é a realidade? A realidade é aquilo que eu acredito. Porque aconteceu com uma pessoa, não vai acontecer comigo. Pode colocar. Assim, na sua opinião, tá? Você está falando um querer ver o lado negativo do outro, por exemplo, né? Sim. A gente deve dar atenção para aquilo ou desprezar? Dar o desprezo, né? Porque não necessariamente. eu quero dizer, dar o desprezo para aquela gente que a gente acha que está querendo ver a gente andar para trás, por exemplo, né? Sim, boa pergunta. A gente dá atenção ou faz de conta que aquela pessoa não existe, por exemplo? Não, boa pergunta. Na realidade é o seguinte, a gente tem que ser o seguinte, observador. A gente tem que ser observador. Ficar só observando? Isso. Não dá atenção e nem dá o desprezo. Isso, observador. Porque, por exemplo, assim, a pessoa não está errada, mas também não está certa. Vamos ver como é que funciona. Ela está certa na realidade dela, no que ela conhece. Você está certo na realidade sua que você conhece. Então, para você não está certo, para ela está certo. Quem está certo?
Os dois estão certos. Porque você está numa realidade diferente. Aquela pessoa está numa outra realidade. Então tem que respeitar. A evolução só há quando há compreensão. Quando diz que o estudo ele leva uma compreensão mais ampla. Conhecimento, autoconhecimento. Então quanto mais se conhece, mais se entende o próximo. Então como você vê que a pessoa está agindo de uma maneira inadequada, você tem um pouco maior de conhecimento nesse fator do que ela. Então o que acontece? Você está vendo mais de cima, ela está vendo mais de baixo, está vendo um fator negativo. Entendeu? Então o que acontece? Só olha e diz. Você já vê que aquilo não é bom para você. Então é o seguinte, aceitar? Não, é a realidade dela, simplesmente é o seguinte, só olha, está tudo certo. Deixando a pessoa que ela Isso. quer aquilo. Isso. Ou você, por exemplo, assim... E posso... eles continuam pensando positivo, Isso. por exemplo, né? Isso, exatamente. Então assim, ou uma outra sugestão. Você pode dizer o seguinte, posso dizer uma coisa para você? Eu acredito que, no meu ver, seria assim, assim, assado. Você coloca uma sugestão para você, se ela permitir. É um problema dela acreditar ou não, não é seu. Entendeu? Porque às vezes com a palavra você está ajudando aquela pessoa a evoluir também. E às vezes se você não diz nada, aquela pessoa fica a mesma coisa, ó. Entendeu? Então é interessante às vezes colocar alguma coisa para a pessoa, eu acho que eu preciso mudar, eu acho que eu estou errado. Às vezes ela mesma vai ver que ela está errada e deu. Isso, exatamente. Ela vai martelar e não vai chegar a conclusão nenhuma, né? Isso. É porque todos nós estamos em desenvolvimento. Não existe, por exemplo, uma pessoa melhor do que a outra. Existe compreensão. Aquela pessoa aprendeu um pouco mais do que essa. Mas não existe ninguém melhor do que ninguém. Existe compreensão. Não existe certo e errado. Também não existe. Paulo diz que não deve, vamos supor, de pensar mal da pessoa, de julgar, porque o que acontece? A partir do momento que eu julgo, que eu falo mal, eu não estou sendo melhor, eu estou sendo igual. Então, para eu não ser igual, ou pior, eu tenho que simplesmente deixar, tá tudo certo, esse é um problema dela, não é meu. Então, com isso a gente vai evoluindo, vai dando um passo a mais na compreensão. E a gente tem, nesses momentos de negatividade, a gente tem alguns segundos para tomar a decisão de entrar no nosso consciente ou não, se a gente perceber e entender. A partir do momento que a gente entende, isso não entra dentro do nosso inconsciente. A partir do momento que eu não entendo, isso vai entrando para dentro e vai causando medo, cada vez mais medo nas pessoas, quem não entende. Senão automaticamente a nossa mente ela bloqueia isso, pelas situações. Então o arquétipo é a mesma coisa. Então no mundo estão colocando o quê? Um arquétipo de informações, de várias informações do mundo perante o medo. O medo na sociedade não está cada vez maior? E tem explicação para isso? Ninguém está vindo explicar nesse sentido. As pessoas têm que compreender a bloquear isso. É possível? É só entendendo. Então os arquétipos vêm para nos ajudar, para nos auxiliar. Então temos os arquétipos de proteção, por exemplo, de Metatron, né, que tem ali, é um cubo energético, ele nos ajuda a nos proteger nesse sentido, né? Por exemplo, à noite quando vamos dormir, então o cubo de Metatron a gente usa para isso. Então tem outras formas nesse sentido. Então a gente vai usando os símbolos. Então que símbolos que a gente pode, assim, porventura, estar vendo nesse sentido para a gente se orientar, estudar um pouco mais? Então aqui já coloquei, seria aqui o da borboleta da águia, né? Certo? Então uma borboletinha da águia. Seria interessante. Tem outro símbolo também que a gente pode ver que seria do cavalo, da chave, do mago. Então a gente tem outros símbolos para estudar o significado, entender o que realmente eu preciso. A gente pode incorporar alguns? Pode, nesse sentido. Então, mas eu não quero botar isso num quadro, não tem lugar na minha casa, bota na tela do celular, de fundo. Então, quanto mais a gente coloca e vê isso, a assimilação é mais rápida dentro do nosso inconsciente. Isso os resultados vão tendo. Mas isso vai ter uma transformação rápida? Não, às vezes a tua vida vai virar uma bagunça em alguns meses, para ficar boa depois.
Entendeu? Esses arquétipos mexem com a gente. Por isso que é interessante entender o que é o arquétipo. Você está precisando realmente dele? Você necessita agora? Você vai usar agora? Entendeu? Nesse sentido. Ele é como um amuleto, Cid? Ah? Ele serve como um amuleto, no caso? Toda coisa funciona como um amuleto. É questão de fé, é questão de acreditar. Então, por exemplo, se eu ganhar, por exemplo, uma pedrinha da minha avó, da minha mãe, a minha mãe dizer: meu filho, eu benzi essa pedrinha aqui, tu carrega no bolso. Esse aqui está bem, vai te proteger. A pessoa, mesmo não entendendo, olha como é que é a mente. A minha mãe me deu, benzi, esse aqui vai me proteger no bolso. Sempre carrega no bolso. É um amuleto. Tem proteção porque a mente cravou isso e minha mãe me deu. Está protegida, ela benzeu, foi ela. É poderosa a minha mãe. Entendeu? Anda no escuro e acha que está protegido. Exatamente. A fé move montanhas, Jesus já dizia. A fé move montanhas, mas que tipo de fé? Saber colocar dentro da mente. Pode servir? Pode. Como um amuleto. Tudo pode servir como um amuleto. Então assim, a fé no que realmente eu acredito é que muda a nossa realidade. É uma das situações. A emoção que eu sinto, por isso quando a minha mãe me deu, ela formou a minha emoção. E ajudou o que? A fortalecer meu interno perante aquilo que eu acreditei. Mas se eu ganhei isso aqui da minha mãe, isso aí não vai funcionar. Isso é uma pedra, isso aí. O que acontece? Não tenho fé, não crio emoção, não adianta nada. Não, mano, isso aí não adianta nada. Aconteceu uma coisa. A fé é que nos protege. Estava conversando com um senhor que trabalha numa profissão bem complicada e perigosa. Ele teve umas situações de quase morte 2 vezes. Então, ele tem um amuleto. Não sofreu um arranhão. Entendeu? Então, aquilo que nós acreditamos é que nos move. Se eu acho que não vai dar certo, não vai dar certo. Se eu acredito que vai dar certo, vai dar certo. Pode demorar um pouco. Então assim, cuidado que vem de fora. Mas isso não vai dar certo porque o fulano, meu vizinho, tinha lá e não deu certo. Pode ser com ele, mas comigo vai dar certo. Eu quero, vai dar certo. Então os outros trazem informação, mas o que eu acredito? A informação é dele. Eu aceito se eu quero. Aqui é uma portinha. Eu abro a porta ou não. Então o arquétipo ele vem para implantar uma realidade diferente de nós. Quem foi que escreveu? Não sei se já vem nas leis universais. Quem escreveu? Não sei. As coisas já vêm prontas. Eu inventei uma coisa nova. Eu não acredito. Eu acredito que acessou uma informação que trouxe essa coisa nova. Não se cria nada, pelo que eu entendo. Não se cria nada. Não se descobre nada. Se acessa, se conecta com algo. E o que é a nossa consciência? É tudo. A consciência, ela produz muita coisa valiosa para a nossa vida. Só que a gente não sabe usar ela, a gente está aprendendo. A gente é como uma criança. Está aprendendo a engatinhar, usar a mente. Então, quanto mais se usa ela e se sabe usar adequadamente, mais poder temos sobre a vida, sobre tudo ao nosso redor. Então, assim, a mente tem muita força, muito poder, mas aí que está. Até onde vai? O meu conhecimento, o meu entender para eu fortalecer nisso ou naquilo outro. Aí que está. Então, os arquétipos vem trazendo informações para a gente, porque se a gente analisar no nosso mundo, então, por exemplo, assim, voltando lá nas placas de sinalização de automóveis hoje no Brasil, tem inúmeras, e quem já estudou isso, a gente conhece várias, às vezes esquece de uma ou outra, mas não deixa de ser um arquétipo.
para aquilo, ó, não pode virar à esquerda, para a direita, mas está escrito não, simplesmente é um símbolo que a gente entende. O arquétipo, se implantar isso dentro de nós é a mesma coisa. Basta entender e conhecer. Quanto mais você vê, mais você assimila para dentro de você. Certo? E há transformações na vida, gradualmente. Então isso, há mudanças. Certo? Alguma dúvida nesse sentido aí? No caso do arquétipo seria a imagem que eu quero ter de mim e que eu quero passar para as pessoas. Como eu quero me ver e como eu quero ser visto. Não, ele é na realidade, vê se nós estamos falando a mesma língua. Ele é uma assimilação da minha transformação. Por exemplo, o arquétipo da borboleta é um arquétipo de transformação. Então, por exemplo, eu estou numa situação que eu tenho que mudar minha vida. Então eu preciso o quê? Do arquétipo do cavalo, da águia, do urso, do mago, da chave. O que eu preciso? Então eu tenho que estudar o arquétipo. Não, eu preciso transformar minha vida tem que mudar. Então o que eu vou? Eu vou ancorar a energia da borboleta. Vou botar um quadro, botar na tela do meu celular, uma coisa que eu posso ver diariamente. Entender, estudar sobre ela. Isso e aquilo. É isso mesmo? Ancora ela em você. Ah, mas eu preciso desse também. Eu ancoro o outro também, não tem problema. É uma ancoragem. Porque você cria uma força mental. Você está. Uma ancoragem, o que é? Essa energia você está colocando dentro de você para ajudar na transformação, no movimento. Porque o que acontece? Ah, mas tudo vai acontecer mil maravilhas? Não, às vezes pode acontecer umas coisas para reajustar. Porque o que acontece? O movimento é que traz a realidade. Então, ancoramento da borboleta traz uma mudança em algo na pessoa. Com a mudança, há um movimento. O movimento traz a transformação. Certo? Pode colocar. Resumindo a história, a pergunta que ela fez aí. Certo. Se a gente quer uma coisa boa, tem que pensar positivo naquela coisa que a gente quer, né? Sim, exatamente. E se é uma coisa ruim, pensar negativo a respeito daquilo e assim vai, né? Sim. É um exemplo mais ou menos, né? Isso. E você está querendo explicar para Isso. ela a pergunta que ela fez, né? Isso. Porque se a gente quer uma coisa boa para a gente, ou com um amigo, parente, um exemplo assim, né? Tem que pensar positivo que aquilo ali vai dar certo. Tipo um exemplo da borboleta que você fez ali, botar a borboletinha ali e olhar para ela ali todos os dias, como você diz, e pensar positivo que aquilo ali vai dar certo. Isso. Mais ou menos Isso. assim, né? Exatamente. Por exemplo, eu tenho pouca fé, mas eu queria ter mais fé, eu queria umas coisas, mas eu não consigo. Então, por exemplo, assim, eu quero ter um outro carro, eu quero comprar uma casa nova, eu quero ter uma empresa, eu quero ter isso, ter aquilo, mas eu não consigo. Se eu disser o seguinte, eu não consigo, não vai conseguir, a mente só sabe dizer assim, sim, sim. Então, se eu disser ao contrário negativo, ela vai dizer sim, sim, você não consegue. Então, o que tem que fazer? Não, eu vou conseguir. Então, eu quero comprar uma casa. Para mim, eu não tenho casa, eu moro de aluguel, eu quero comprar uma casa. Então, mas como é que tu tem trabalho nesse emprego? Aí alguém vai dizer, como é que ganha um pouquinho, como é que tu vai conseguir? Eu não sei, mas eu vou conseguir. E eu vou conseguir. Firmar um pensamento na fé. O universo, ele trabalha em cima disso. Nós temos um campo energético ao nosso redor. Então, esse campo energético, conforme o meu pensamento, ele vai moldando a realidade, vai buscando formas de eu conseguir essa casa. No caso, o invisível que está trabalhando, né? Exatamente, é o campo mórfico, campo de luz, campo eletromagnético, que é um só. Depende, as pessoas falam de um jeito, de outro, então tem várias formas de falar. Esse campo energético, que é a própria mente é esse campo. Nosso cérebro é aqui, mas a mente ela está fora. Não tem lugar no espaço. Tempo. Então isso trabalha. Então pode demorar 1 ano, 3 anos, 5 anos, 7 anos, 10 anos, 15 anos, vai vir. Entendeu? Então a realidade, quem constrói somos nós. De tudo. Mas se for fazer uma análise com fé e acredita, a maioria não acredita. De 100, bobear tira um que acredita. Que entende. Para acreditar. Daí não dá certo. O que o mundo produz em nós? Negatividade.
Para quê? Para isso não dar certo. O mundo quer isso, quer negatividade, quer coisa ruim. Quanto mais ruim, melhor para o mundo. Matrix. Aprisionamento mental. Exatamente. Porque, por exemplo, assim, se nós tiver uma pilha de pato trabalhando para 4, 5 lá em cima, é muito melhor do que, por exemplo, botar 100 águia trabalhando. Acabou-se para eles. Entendeu? Então, a forma de ver, de entender como funciona o mental, derruba eles. Só que, qual é o nosso símbolo do Brasil como animal? Qual é o símbolo dos Estados Unidos como animal? Quem sabe? Papagaio do Brasil. Deram de bandeja e nós aceitamos. Dos Estados Unidos, águia. Entendeu? E não é isso a realidade? Então tá aí. Porque os Estados Unidos está bem mais à frente do que o Brasil. Tudo. Exatamente. Então o arquétipo descreve quem é. Está improvado. Mas vai procurar fundo isso, não é? Fecha certinho. Não é? Interessante isso, né? Então a realidade precisa ter a fé. Precisa entender porque o que acontece. Entendimento traz compreensão. A compreensão, a fé cada vez mais forte, fortalecendo a fé, fortalecendo aquilo. O mundo em si ele trabalha para nos derrubar. Quanto mais conhecimento, o mundo não chega a te atingir tanto. Quanto menos conhecimento, o mundo nos prejudica mais, nos derruba mais. E quanto mais eu tenho medo das coisas, a minha vibração, o meu sentimento, o meu sentir, eu fico ruim, me travo. O medo trava as pessoas. O conhecimento liberta. Então, o autoconhecimento, o poder está no conhecimento, porque é a libertação. Ninguém é melhor do que ninguém. O conhecimento ele traz respeito, traz unidade, traz compreensão, traz ajuda. O medo o que traz? Cada um para si, Deus por todos e acabou-se. Então, o arquétipo é mais ou menos isso aí. Então, para trazer o que realmente o traz, ele tem vários significados. Então, eu gostaria que cada um estudasse. É só botar ali nas plataformas qual o significado do arquétipo borboleta, qual é o significado do arquétipo do cavalo, qual é o significado do arquétipo da chave, qual é o significado do arquétipo e tal. Então, já vai trazendo, você vai estudando devagarzinho, entendendo, olha para você, o que você precisa, o que você entende, qual é o momento seu. Então, esse é o sentido. Certo? Pode colocar, Daniel. Cid, tem uma questão que falam que as pessoas elas sofrem mais pelos pensamentos do que pela própria vida dela. Sim. E se parar para observar, até o Jacob fala a questão do falso eu. Falso eu é o quê? É os teus pensamentos negativos. Só Sim. que as pessoas acham que eu sou o pensamento. Sim. E na verdade, tu não é o teu pensamento. Não. Tu é aquele que observa o pensamento. Porque observador. Só Isso. que às vezes, todo momento, na verdade, a gente está pensando em alguma coisa. Sendo boa ou ruim. E às vezes a gente torna aquilo ali como concreto. Aquele pensamento que está vindo e a gente torna aquilo ali real. Na verdade, a gente não é aquilo ali é um falso eu. Sim. E a maioria das pessoas, elas são um personagem e não são realmente quem elas deveriam ser. Pelo que está vindo na cabeça delas, né? Sim. E ele comenta que a gente precisa ter momentos sem nenhum estímulo externo, sem música, sem ter contato com pessoas, pelo menos uns 5 minutos por dia. Só parar, sem celular, sem nada. Uma coisa interessante que ele falou, o que vai acontecer? A hora que eu ficar parado, sem nenhum estímulo, só sentado, já vai começar a vir, pega o celular, bota uma música, faz alguma coisa. Porque a tua mente é agoniada com aquela situação de tu estar sozinho com o teu próprio pensamento. Que a maioria das pessoas não consegue ficar sozinhas com o próprio pensamento. Não consegue. E aí onde tu começa a observar
o que eu ando alimentando a minha mente. Porque o que está vindo na minha mente é um reflexo daquilo com que eu vivo e o que eu alimento. Sim. Então, se tu for pegar uma pessoa que estuda, só ajuda as outras pessoas, dificilmente faz algo de errado, tu vai ver que os pensamentos delas são muito mais positivos do que outros que estão nem aí pro outro, ou não estudo. Sim. Tem a cabeça travada, essa aqui é a realidade. Sim. E se tu for ver, inconscientemente, as pessoas não param para ter esse momento, não observam quanto trabalho elas estão passando, sem ter esse conhecimento, se despertar, na verdade. Sim. Agem inconscientemente. Igual ele comentou, uma pessoa está me fazendo mal, mas a pessoa nem sabe que está fazendo ele mal. Sim. Não sabe. Entendeu? A pessoa ela é assim porque ela acha que é o certo. Porque ela não tira aquele momento para observar como é que eu estou tratando as outras pessoas. Hoje eu falei que tal fulano e eu observei que ele ia reagir diferente. Pô, será que eu não errei? Só que o ser humano é difícil de falar eu errei, né? Realmente ele culpa o outro. Não, eu acho que eu estou errado, acho que eu posso melhorar. É o ego, né? Sim, talvez seja. Nisso aí que eu percebo, é bem interessante. O que acontece? Naquilo que a gente faz, cria uma bolha. O que eu vejo, no meu entender? O que é a bolha? Todo pensamento é nosso? Não. Por exemplo, eu estou aqui. Nós estamos aqui, temos várias pessoas. Quem tem um pensamento mais forte é que prevalece. Concorda comigo ou não? Quando o campo é energético. Então, se o pensamento mais forte for negativo, é o que prevalece. Então, se você está sentindo um pensamento, esse pensamento pode ser esse. Bom ou ruim. Você está numa festa, está em algum lugar, não é totalmente nosso. Vem da nossa inconsciência, vem. Pode vir de um santo que você acredita, pode vir de Jesus que você acredita, do Deus que você acredita, pode vir de vários lugares, de várias fontes. Pode vir de um guia, de um mentor, de um anjo que você acredita, que de repente está te protegendo, que é o teu bem. Faz isso e você não está dando ouvido. Entendeu? Pode vir de vários lugares. Da onde vem esse pensamento? Não é só nosso. Ele cria uma bolha, pelo que a gente vem entendendo. Por exemplo, então a gente pensa e cria bolha. Como é que cria essas bolhas? A realidade que eu estou criando para mim. O que eu faço durante o dia? O que eu faço? Qual é a minha... O que eu me ocupo mais durante a semana? Durante os 3 meses? Essa bolha está relacionada numa bolha maior ou numa bolha menor. Porque o que a gente faz torna a realidade. Por exemplo, assim, se eu tenho 2 empregos, um eu trabalho 2 horas, o outro eu trabalho 10 horas por dia. Comecei os 2 no novo emprego, os 2 novos empregos agora, ou essa semana. Do zero. Um eu comecei de mecânico, o outro comecei de eletricista, por exemplo. Então, o que eu vou aprender mais ligeiro? Se eu estou 1 ano no trabalho, o que eu aprendi mais ligeiro? Pelo tempo de hora? 1 de 10. Então, a bolha está relacionada no maior. Então, os meus pensamentos estão relacionados naquilo que eu estou mais ligado. Uma bolha. Mas como é que eu vou sair disso? Eu tenho que achar uma coisa para me ocupar, criar uma bolha diferente. Essa bolha aqui, ela vai começando a diminuir essa. Concorda comigo? Será que tem lógica? Vamos procurar lógica. E mesmo diminuindo, tu vai saber ainda outra coisa ainda. Sim, mas ela vai matando. Quando tu não dá uma atenção, ela cresce. Tudo que tu dá atenção, ela cresce. Por exemplo, se eu tenho 2 pintinhos, um eu boto ali, só dou uma raçãozinha mal, jogo ele lá, e o outro eu cuido muito bem, dou uma raçãozinha melhor, cuido. O que vai crescer melhor se eu alimentar? Bem direitinho um e o outro não. Mesma coisa, tudo serve para a nossa vida. Então, se eu não alimentar esse, vai diminuindo. Vou alimentar esse, vai crescer. Demanda um tempo. Por exemplo, quando eu comecei nesses trabalhos, minha parte mental negativa era muito maior.
Hoje, praticamente, os pensamentos negativos são muito pequenos. Entendeu? Quem que anda alimentando? Não é que vai acabar o pensamento negativo. Acaba o dia. Acaba. Acaba. Só que demora. Acaba. Posso trazer uma questão da psicologia em si? Pode trazer. A nossa mente ela é como se fosse uma teia. Imagina uma teia de aranha, assim. E ela vai fazendo ligações. Então, conexões. Então, uma coisa que aconteceu contigo lá nos teus 3 anos de idade, se aconteceu alguma coisa daqui, depois de 3 anos, né? Tipo, com 6 anos, vai ser associado aquilo ali. Depois, com 10 anos, vai ser associado. Então, são ligações, como se fossem pecinhas de Lego, sabe? Vai se juntando uma na outra. Então, é como se fosse crescendo aquilo ali. Só que à medida que tu toma uma consciência e tu percebe isso, né? Que tu tem esse pensamento já desde muito tempo, que está te incomodando, enfim, tu começa a mudar o olhar. Com isso, tu vai começar a questionar mais, vai para outros ambientes, vai te relacionar diferente, vai olhar mais para ti. E tudo isso vai começar a tirar a limitação daquelas ligações lá e tu vai fazer novas conexões, então novas ligações. Então é como se tu rompesse com aquilo. Então aquilo vai perdendo a força, como se fosse apagando. Isso. Fosse conectando com outras coisas mais positivas. Então, perde a força e também desconecta. Então, tudo aquilo que tu vive é porque tu está te conectando àquilo de alguma forma. Então, se algo te deu um gatilho, se algo te deixou incomodado, o que está te conectando àquilo ali? A gente pode chamar isso de ressonância também. Isso, exatamente. Obrigado. Então, esse é o sentido. Então, por exemplo, assim, o problema maior das pessoas é que elas não entendem nada do nada. Né? Como é que vai mudar? As pessoas estão no negativo, estão numa bolha grande, mas não entendem nada, não sabem nem como sair. Então, se tiver alguém explicando, dando orientação, por exemplo, durante alguns meses, dela volta, tá acontecendo isso ainda, dá outro auxílio, vai dando auxílio para a pessoa, ela sai. Porque ninguém quer passar por uma dificuldade, sofrer aquilo, mas ela não sabe sair. Entendeu? Por causa disso que existem os profissionais da área, tanto o médico, o psicólogo, o psiquiatra, e aí vai. Porque a pessoa não sabe sair da bolha do negativo. Ela não sabe. Então tem que dar orientação, faz o primeiro passo, faz o segundo. Aí vai começando a criar outra bolha, pequena. Vai criando, vai alimentando, aí como é que tu tá? Vai acompanhando, fazendo acompanhamento. Agora faz isso. A bolha fica um pouco maior. Ela tá um pouco melhor, estou sentindo um pouco melhor. Aí vai saindo. O que as pessoas querem? Querem que dê um remédio para ela, que não existe essa bolha, e criar uma bolha melhor. Pronto. Elas não querem passar uma dificuldade. Não existe isso. Para mim, não. Eu não conheço. Não existe você tirar um sofrimento da pessoa que ela criou por negatividade e você, de repente, fazer um passe mágico. Não existe isso. Existe uma parte de ensinamento para a pessoa propriamente aprender a sair. Porque a própria compreensão, ela traz um equilíbrio maior mental. Então, todos nós estamos e temos uma certa negatividade em alguma coisa. Por quê? Porque estamos todos aprendendo. Todos nós temos. Uns mais, outros menos, e ele vai. Mas a sociedade, a grande massa, tem uma bolha e não sabe sair da bolha. Está perdido na bolha, está afundado na bolha. Não sabe, não procura. E acha que isso é normal. Toma remédio. O que o remédio faz? Adormece a bolha. O problema vai aumentando ainda. A bolha só diminui quando você enxerga a bolha e cria uma bolha diferente. Essa alma não entende no caso. O que o remédio faz? Ele adormece a bolha. O que acontece? Depois de um tempo, aquele remédio não serve mais. Tem que tomar um outro remédio mais forte, porque aquele adormecimento já não está fazendo mais tanto efeito. E tomou mais forte. Então, para resolver, o remédio às vezes pode entrar com o remédio. A pessoa precisa mudar, precisa tomar hábitos diferentes. Ações, por exemplo, se eu te fiz uma coisa errada, se eu manter toda a vida o mesmo padrão, eu sempre estou fazendo coisa errada para os outros. Mas se eu mudo o meu padrão, começa a mudar para a coisa certa. O resultado é diferente. Se eu mantenho o mesmo resultado, o resultado é sempre igual. Então o resultado tem que mudar pela parte das ações diferentes. Certo? Imagina que está com uma ferida inflamada, botou um curativo e está tomando o remédio. O remédio não está tirando o inflamado, ele está
extraordinária. Ela tem o poder de nos curar, a partir do momento que tem compreensão e as mudanças ocorrerem. Senão, o que acontece, a gente só vai ficando mais doente naquilo que a gente está. Porque o que acontece, doença, primeiramente ela vem no nosso campo energético, depois ela passa para o físico. A doença é isso. A partir do momento, por exemplo, que eu estou ficando doente por algumas atitudes que eu estou fazendo, mas eu descobri em tempo. Estou sentindo, o médico disse, tu vai ficar doente nisso porque de vez em quando está acontecendo isso contigo. Mas eu descobri. Automaticamente não fiz as mesmas coisas, mudei, então o resultado vai estar diferente. Aquele sintoma, aquela dor, aquele desconforto que ia causar a doença mudou. Entendeu? E a maioria das pessoas, elas usa remédio para controlar isso, não usa a mente. Exatamente, porque o remédio ele nos ajuda, ele nos favorece para nos ajudar no sentido de dor, isso, aquilo. Só que acontece, não resolve o problema. Ele na realidade só ajuda, só mascara o problema. Ele nos ajuda muito, mas se a pessoa toma a vida inteira, isso pode afetar o organismo da pessoa. Mais ou menos, depende do tipo de remédio. O problema é que daí o remédio ele não faz ver aquilo que tu está sentindo e daí tu não tem a capacidade de resolver isso daí. Sim, exatamente, se não for atrás, por exemplo assim, tem que ir tomar um remédio? Sim, tomar um remédio por aquilo que está sentindo, mas tem que ir atrás porque aquilo tem que ser mudado. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Daí muda a realidade. Precisa ir na raiz. Por exemplo, se uma pessoa tiver um problema de rim e não for fatal, está sentindo, for procurar o remédio e tomando, vai tomar. For procurar a resposta sobre o que está acontecendo e buscar a fundo, ela cura o rim, a mente cura. Isso é um fato. Só que a maioria não busca, porque não entende, não sabe. E acaba morrendo às vezes por causa dessas circunstâncias. Repetidamente começa a fazer a mesma coisa, não muda. A mudança traz a cura. É tipo, um remédio é um vício, né? A gente tem que saber mudar. É porque a gente não sente dor. O que chama nossa atenção na vida? A dor. Às vezes a dor é necessária para a mudança acontecer, senão a gente não dá nem bola, não está nem aí. Não está nem aí. Então o sofrimento é para nos dizer assim, vem cá, tem que mudar aí, tem que mudar alguma coisa. Então o sofrimento é interessante? Muitas vezes para nós é. A dor é interessante? Muitas vezes é. No caso, ela não está para te prejudicar, mas sim para ajudar. Exatamente. Então por causa disso que a compreensão de várias coisas nos traz a libertação de muitas coisas da vida. Então pessoal, acho que está entendido, né? Está legal para hoje, né? Pode colocar, Adriano. Igual eu comentei a questão da meditação, não adianta também a pessoa só parar para meditar se ela não está estudando, porque quando ela parar para fazer meditação, tirar um momento consigo próprio, o que vai acontecer? Vai começar a vir os pensamentos que tá na mente dela ali, e se ela não tem novas ideias, novos conhecimentos, não vai mudar nada, porque como diz, nada muda nada. Então por isso que o que? Tem que estudar. Por exemplo, sou uma pessoa ansiosa, procura livros que explicam a ansiedade na raiz, estuda, aí quando tu for meditar, aquele conhecimento vai processar junto com o que tu é para ti e vai melhorando aos poucos, né? Porque senão, só com um técnico realmente para te conversar, porque sozinho não vai conseguir mudar, se não tem um conhecimento, entendeu? E um outro ponto interessante que a Natália comentou, a questão da teia ali que ela falou, que na minha compreensão vai na raiz do problema, trata, e o que acontece? Não é que a pessoa acho que esquece de algo que aconteceu lá na infância, eu acho que ela lembra, só que a diferença é que essa lembrança não causa mais um estímulo nela de uma energia negativa, de um medo, um exemplo, né? Sim. Um exemplo, um medo de altura. Ela lembra, só que aquela lembrança não vem junto mais à emoção, porque a emoção foi sanada, né? Sim. Amor, não é tu caminhar diferente, é tu ter um olhar diferente para aquilo, que consequentemente vai te trazer outras ações mais positivas. Então, realmente, não é só chegar lá, olhar, porque o paciente vai curar. Não é bater
coloca naquela situação de a minha vida tá ruim porque fulano fez mal pra mim. Não, peraí, ele fez mal pra ti, foi no ano passado, mas tu vai ficar a tua vida inteira deixando isso ser o dominante, o comandante da tua vida? Então a vida inteira vai ser ruim, tu vai ficar dizendo isso porque alguém te fez mal? Não, peraí, foi lá atrás, mas o que tu aprendeu? Por que isso aconteceu? Qual era a tua parte nisso? Porque às vezes a nossa maior raiva é o outro fez mal pra mim. Tá, ele fez, mas de alguma forma foi porque eu abri a porta. Sim. Né? Ninguém entra se não abre a porta. Então às vezes a maior raiva é essa, só que a gente não quer olhar pra nossa parte. A gente quer dizer o quê? Tem sempre um outro culpado. Então tem muitas formas de olhar para todas as situações que a gente viveu. E é só ter um olhar mais positivo para aquilo que faz com que a gente tenha ações melhores daqui para frente, né? O que aconteceu lá atrás eu não consigo voltar e mudar, mas eu consigo olhar para aquilo diferente e fazer com que isso me permita fazer coisas melhores a partir de agora. Tudo bem? Muito bem. Um dos sofrimentos que as pessoas sofrem no mundo é porque temos um mundo que tem muita coisa que se comprar. Então, isso faz com que as pessoas sofram. Quanto menos se importamos com as coisas do mundo, menos sofremos. Então, a gente sempre quer alguma coisa. Quem de nós não quer algo? Quanto mais nós queremos, mais sofremos por ter ansiedade daquilo. Então, não ter nada, não há sofrimento dentro de nós. Um dos sofrimentos seria isso. Né? Então, por exemplo, assim, quem não se importa em ter algo, sofre muito menos. Na maioria dos casos, se for analisar. Entendeu? Por exemplo, um monge que está lá no mosteiro, fica a vida inteira lá no mosteiro. Será que ele quer alguma coisa? Estando lá, eu acho que ele não quer nada. Perguntar para ele qual é o sofrimento dele. Será que há? Será que há muitos? Então, quanto mais nós se importamos com o nosso externo, mais sofrimento vai ter. Ah, porque aquela pessoa, porque isso, porque aquilo, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, mais sofrimento ainda mais eu vou ter. A partir do momento que eu não der tanta importância, o sofrimento diminui, porque tudo que dentro da foco, da ânsia, da força, cresce. Quanto menos eu der importância, menos cresce. Entendeu? O sofrimento muitas vezes vem disso. Então, a partir do momento que a gente para analisar, pensar sozinho, o que eu estou fazendo na minha vida, a gente começa a entender o que realmente eu sou, o que eu preciso da minha vida, o que eu tenho que reajustar e entender sobre ela. E com isso vem as mudanças. Se eu não sei como está a minha vida, não tem como chegar na bolha, não tem mudanças, a vida vai continuar como está. E se eu não entendo as mudanças que eu preciso fazer, aí fica difícil a mudança, vai pela doença mesmo, tem que tomar remédio, não tem necessidade. E se evita muito remédio se tiver autoconhecimento. Então o que a gente coloca sempre nas palestras é autoconhecimento, nada mais do que isso. Encerramos por aqui então.